comigo. Olha esse texto. Pro, não estou conseguindo enxergar. Esse texto, gente, é do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Só coloquei para vocês, para dizer, ó, esse texto ele existe, ele não foi criado, ele não foi inventado por mim. Esse texto é da Bruna Bianca, aluna queridíssima. Beijo, meu amor, tenho certeza de que ela vai assistir a essa aula e vai ter muito orgulho dela, assim como eu terei muito orgulho de todos vocês que estão assistindo, né, a este meu curso, que é o nosso projeto Nota 1000, tá bom? Olha lá, então, texto da Bruna Bianca. O que eu fiz? Eu digitei o texto dela, dividindo nas partes, tá, constituintes do texto dissertativo argumentativo. Lembrando, pessoal, que eu mantive exatamente como a aluna escreveu, tá bom? A introdução foi a seguinte. Desde o período imperial, o estigma relacionado às doenças mentais já estava presente na sociedade brasileira. Fato esse evidenciado no preconceituoso apelido da Rainha Maria, a louca, por possuir transtornos psíquicos. Desse modo, o cenário dos problemas mentais no Brasil é culturalmente motivado pela criação de estereótipos sobre os enfermos e pela falta de conhecimento dos brasileiros sobre esse assunto. Ó, a introdução foi da linha 1 a número 6. Eu coloquei para vocês pensarem nessa questão de espaço, tá? De quantas linhas isso tomou. O que eu vejo na introdução deste texto? Claro, aqui eu já detecto que existe um problema de crase, tá? Quando houver um problema de gramática, hora ou outra eu vou apontar. Então, ó, relacionado a quê? As doenças mentais. Então, aqui existe um problema de ordem gramatical, mas o que é bacana na introdução dela? Ela começa uma introdução por alusão histórica, tá? Olha que legal, ela fala do período imperial e cita, tá? Olha lá, a Rainha Maria, que era chamada de louca a essa época, porque ela tinha o quê? Transtornos psíquicos, né? Então ela fala, ó, doenças mentais, e ela usa estigma. Amores, palavras-chave para o tema. Qual é o tema mesmo? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, o que a gente percebe? Que a introdução dela contempla o tema. Perfeito. E a tese? Onde que está a tese dela? Ó, desse modo, o cenário dos problemas mentais no Brasil é culturalmente motivado pelo quê? Argumento 1, criação de estereótipos sobre os enfermos. Argumento 2, pela falta de conhecimento dos brasileiros sobre o assunto. Então, esta é uma introdução que tem tema, que tem tese e que tem 2 argumentos, tá? Argumento 1 e argumento 2. Vamos observar? Adiante. Desenvolvimento. Qual foi o argumento de número 1 dela? O argumento, então, tá? Está aqui, ó, número de linhas. É válido destacar, primeiramente, ela escolheu um marcador aqui de advérbio, né? Primeiramente, se existe um primeiramente, com certeza existirá ali um segundo aspecto, que a sociedade brasileira desconsidera as variações de quadro clínico de uma doença mental. Ponto. Primeiro período. Nós conversamos em um dos nossos módulos sobre a importância da periodização. Dissemos que cada parágrafo deve conter pelo menos o quê? 3 períodos. Vamos observar aqui o texto da Bruna. Ó, 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Respectivamente, tópico frasal, desenvolvimento do tópico frasal e fechamento do tópico frasal. Tá? Então, vou voltar à introdução. A introdução deste parágrafo é o tópico frasal. Tópico frasal tem que ter a ideia mãe do parágrafo. Então, qual que é a ideia mãe dela? É válido destacar, primeiramente, que a sociedade brasileira desconsidera as variações
quadro clínico de uma doença mental. Ponto. Ela está dizendo, é sobre isso que eu falarei neste parágrafo. Nessa perspectiva, a síndrome de Asperger, caracterizada pelo alto rendimento dos enfermos, é a estereotipação do transtorno do espectro autista, uma vez que a população espera que o portador dessa enfermidade se enquadre nas especificações dessa síndrome. Desse modo, a tentativa de categorizar os transtornos psiquiátricos de acordo com o padrão pré-estabelecido pela comunidade para cada doença causa preconceito contra os indivíduos que destoam dessa peculiaridade. O que ela está dizendo? Olha, a sociedade ela não compreende que alguém que desenvolva um transtorno, a exemplo do espectro autista, ela não compreende que essa pessoa ela vai fugir dos padrões sociais porque ela tem algumas dificuldades. Então é necessário que a sociedade se prepare para esse entendimento e respeite esse ser humano, tá? Olha lá. Então, se a gente não tiver essa compreensão, o que vai acontecer? Gente, sempre vou voltar ao tema. Sempre vou voltar ao tema. O que a pessoa... estigma. Eu não posso dizer que a pessoa, ela é ruim, que ela é uma pessoa, digamos assim, de um caráter duvidoso ou qualquer outro termo pejorativo que você possa pensar. Porque nós temos que tirar o quê? É esse estigma, gente. É isso, parar de taxar as pessoas e desconsiderar as suas dificuldades, né, individuais. É isso que a Bruna disse aqui no seu desenvolvimento 1. Olha o desenvolvimento 2, que foi da linha 13 à linha 19. Em segundo lugar, vou voltar aqui, ela não falou em primeiramente? Olha como ela tece essa rede de progressão textual. Em segundo lugar, a falta de conhecimento sobre doenças mentais é também um motivador para esse contexto de aversão aos enfermos e enfermidades. Então ela usou aqui um substitutivo, enfermos e enfermidades, para relacionar a ideia de doenças, tá? Porque doenças mentais, não é esse o tema? Nesse sentido, segundo o sociólogo Z. Bauman, então ela trouxe aqui uma autoridade, é o que nós chamamos de repertório sociocultural. Lembram-se disso? Repertório sociocultural. Como é que ela valida? Ela diz que ele é um sociólogo. Tá vendo? Ele não é qualquer um. Ele não é uma leitura aleatória, né? Inclusive aí no meio da escrita dos textos dissertativos, muito usado, Bauman. A depressão é a principal doença da contemporaneidade. Então ela empresta esse discurso de autoridade do sociólogo para desenvolver o seu próprio texto. Entretanto, esse transtorno é pouco discutido nos centros de ensino do Brasil, para falar de escolas. Esse cenário contribui para a ausência de conteúdo sobre a enfermidade. Dessa maneira, desamparados de informações sobre essa e outras doenças da psique humana, os indivíduos reproduzem falas preconceituosas sobre transtornos mentais. Então aqui é o argumento de número 2 dela. Nesse argumento ela diz, olha, a escola teria, né, de trazer para a sala, em algum momento, a discussão, né, das enfermidades. Gente, doenças mentais. Porque se eu não discuto, se eu não converso sobre, se eu não trago conhecimento, gente, é muito fácil a gente falar sobre aquilo que a gente não tem conhecimento. O difícil é você ter conhecimento sobre e agir corretamente. Entenderam? Então quem não conhece, ele consegue apontar mais o dedo. É isso que ela está dizendo aqui, no argumento 2. Dessa maneira, desamparados de informação sobre essas e outras doenças da psique humana, os indivíduos, eles reproduzem falas preconceituosas. Tema: estigma associado às doenças mentais. Se eu não conheço sobre o que eu falo, eu vou reproduzir de maneira muito mais aleatória e sem nenhum tipo de de constrangimento. É isso que ela fala no argumento 2. E como que ela conclui? Olha lá a competência de número 5 dela.
Torna-se evidente, portanto, marcador de conclusivo, o estigma associado aos transtornos mentais no Brasil. Retomou tema. Por esse motivo, é necessário que o Ministério da Saúde, crie campanhas publicitárias, veiculadas em redes sociais, a partir da temática Eu Cuido da Saúde Mental, estou detalhando, que ofereçam informações, estou detalhando, informações sobre os transtornos mentais, a fim de, finalidade, educar a população e combater o preconceito existente. Ademais, o plus, além disso, o Ministério da Educação deve oferecer recursos. Que recursos são esses? Financeiros e pedagógicos. Adoro! Detalhamento, gente! Detalhamento! Para que as escolas realizem debates com profissionais da saúde. Maravilhoso! Maravilhoso! Por quê? Porque quem é que vai falar sobre transtornos mentais? Quem vai falar de estigma associado às doenças mentais? Quem, gente? Profissionais da saúde, como psicólogos e psiquiatras, autoridades no assunto e que tem competência. Professor é maravilhoso, professor de educação física, o professor de matemática, o professor de língua portuguesa, na redação pode haver debates, mas quem são? Quem são as autoridades? Gente, psicólogos e psiquiatras, agentes da saúde. Com o intuito de quê? Objetivo de que os alunos possam conhecer mais sobre a saúde mental. Assim, fatos preconceituosos como as do Império, lembra da Maria Louca, da introdução do texto dela? Deixaram de ser, no caso que deveria ser deixarão, tá? Deixarão de ser uma realidade no Brasil. Ela terminou o texto com 28 linhas, lembrando que o Enem tem no máximo 30. Qual foi a nota dela? Eu trouxe para você porque ela disponibilizou a vista pedagógica. Você aí que vai fazer o Enem, você sabe que tem a possibilidade de ver a vista pedagógica. O que é a vista pedagógica? A vista pedagógica nada mais é do que a nota que foi dada pelo Enem em cada uma das competências. Quanto que a Bruna tirou na competência de número 1, pessoal? 160, tá vendo a nota dela aqui, 160. Por quê? Porque ela tem alguns problemas gramaticais. Ela tem problemas gramaticais. Então, dos 200 pontos possíveis, ela tirou o quê? 160. Na competência de número 2, que é compreender a proposta de redação, a Bruna tirou 180 dos possíveis 200. Vocês vejam que essa nota dela está quebrada. Por que ela está quebrada? Porque com certeza houve uma discrepância entre a banca 1 e a banca 2. Porque ou a Bruna tirava 160 ou a Bruna tirava 200. Por que ela tirou 180? Porque possivelmente uma banca entendeu que a nota dela era 160 e a outra banca entendeu que seria 200. Então foi feito o quê? Uma média. Por isso dos 180, tá? Isso aconteceu também na competência de número 3. A Bruna também tirou 180 na competência de número 3, num total de 200. Porque houve também essa discrepância, tá? Então, uma banca entendeu que faltou um pouco mais de desenvolvimento dos argumentos, esclarecer alguns pontos, né? Por isso ela teve aqui, 180 pontos. Competência de número 4, coesão textual, a Bruna gabaritou, 200 pontos, tá? Então, para a banca, ela tem mecanismos linguísticos coesivos suficientes, adequados, corretos, 200 pontos. E na competência de número 5, ela também tirou o que? 200 pontos, ou seja, ela apresentou agente, ação, modo e meio, objetivo e detalhamento. De fato, a conclusão dela ficou excelente. Quanto ela fechou no vestibular? 920 pontos. Está aqui, gente, estou mostrando para vocês, para dizer que essa nota é uma nota dada pela própria banca, tá? Dessa redação aqui da lindinha da Bruna. Esse foi o texto dela, como vocês podem ver, não sei se você consegue visualizar, 28, terminou na linha de número 28, tá? Os parágrafos, a letrinha dela, um texto limpo, um borrãozinho só aqui, com a paragrafação bacana,
demonstrando esse recuo de linha, preenchimento de linhas, sem nenhuma marca de identificação. 920 pontos, dos possíveis, 1000. Tá? Fragmento textual, tá? Trouxe para vocês agora alguns fragmentos textuais para você ver. Uma introdução. Por essa introdução, você sabe qual é o tema? Porque no módulo anterior nós falamos de medida de intervenção, não foi? Então bora aqui, ó. Na série televisiva sul-coreana Hospital Playlist, é narrada a história de uma equipe de médicos que trabalha em um grande hospital na capital do país e as questões éticas envolvidas em seu cotidiano. Nesse viés, em um dos episódios é abordada a falta de profissionalismo de um médico que, em busca de lucratividade, não atende bem os pacientes. Fora da ficção, a situação retratada espelha a realidade do nosso país. 2 pontos. A falta de empatia e de humanização no atendimento médico em hospitais e unidades de pronto atendimentos. Fecham-se as aspas. Isso aqui é a introdução de um texto. Olha que bacana. Começa aqui, ó, com a citação agora de uma série televisiva. E por que eu trouxe para você aqui que está fazendo esse curso aqui? Por quê? Porque me perguntam, Pro, posso começar o meu texto citando uma série? Claro, meu amor, tá aqui, ó. Oi! E aí, gente? Olha, estou aqui trabalhando a todo vapor, últimos detalhes, revisando o nosso super curso de redação para o Enem 2022. E você? Porque a minha parte está ok, só estou reservando a coisa mais linda deste mundo. Você já fez a sua parte? Pro, mas que parte? Você já clicou, você já reservou a sua vaga, porque é o seguinte, ó, se você demorar muito, primeiro que as vagas são limitadas e segundo, gente, nós não temos mais tempo a perder. O Enem está chegando e o que eu quero? Eu quero te oferecer o melhor curso. Venha comigo, porque juntos seremos sucesso. Tchau, gente, eu preciso voltar a trabalhar. Assim. Beijo da Provo Lopes. Tchau.